Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Como nós havíamos prometido, vamos falar sobre a MP 1113, publicada em Diário Oficial da União no dia 20 deste mês. Então aqui está, Diário Oficial da União, publicado em 20 de abril de 2022, edição 75B, seção 1, extra B, página 1. Órgão Atos do Poder Executivo. Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, para dispor sobre o fluxo de análise de benefícios previdenciários e assistenciais, sob avaliação do Instituto Nacional do Seguro Social, da Perícia Médica Federal e do Conselho de Recursos da Previdência Social. Vejam o que diz o artigo 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a: inciso 1º, exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Inciso 2º, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado. Inciso 3º, tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 6º. O segurado poderá recorrer do resultado da avaliação decorrente do exame médico de que trata o caput, no prazo de 30 dias, nos termos do disposto no artigo 126-A, NR, norma regulamentar. O que isso quer dizer? Quer dizer que, além dos auxílios por incapacidade temporária, os antigos auxílio-doença, o auxílio-acidente ou a aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se exame médico a cargo da Previdência e assim por diante, a chamada perícia médica. Vejam que para o auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária já era obrigatório o cidadão fazer a perícia médica. Para os aposentados por invalidez, hoje chamado aposentadoria por incapacidade permanente, também era obrigatório. Só agora que a MP 1113 colocou neste rol o auxílio acidente. Nunca foi chamado para fazer esta perícia médica revisional, porque o auxílio acidente é pago como uma indenização. Cidadão que sofreu um acidente, ficou com sequelas, não tem mais 100% da sua capacidade laborativa, recebe o auxílio acidente. É indenizatório. E a gente não sabe como o INSS vai fazer, porque o governo, através do chefe do executivo, apenas lançou a permissão através da MP 1113, mas falta uma norma regulamentar, uma NR, que deve vir do ministro do Trabalho e Previdência Social, José Carlos Oliveira, também sem data. A gente não sabe se será chamado de imediato ou se será chamado depois. O que acontece é que já existem cerca de 3 milhões de brasileiros nesta fila.
e a maioria aguarda por uma perícia médica para receber o seu benefício. Então, trazer mais gente para esta fila não nos parece muito lógico. Vejam que trazer o auxílio acidente para esta fila, para fazer a perícia médica. Uma coisa que nunca aconteceu. E como será? Quem deve dizer agora, através de uma instrução normativa, é o ministro do Trabalho e Previdência Social, José Carlos Oliveira. Porque isso nunca foi feito. É tanto que o ex-presidente do INSS, Leonardo Rolim, ano passado ele falou sobre isso. Que o INSS estava pensando também em convocar o auxílio acidente para as perícias médicas. Só que ele não deu prazo. Como agora a MP 1113 também não dá prazo. Apenas abre esse espaço. Chama para este meio, para a perícia médica, o auxílio acidente. E também deve-se pensar, terá decadência? A partir de quanto tempo, de quantos anos, ou até quantos anos que esse cidadão recebe o auxílio acidente poderá ser chamado? Vai haver decadência? Quem recebe há mais de 10 anos será chamado ou não? Até agora não se sabe nada disso, porque é necessário ainda que o Ministério do Trabalho e Previdência diga essas normas. O presidente apenas autorizou, disse vamos chamar. Agora como chamar depende de um ato do ministro do Trabalho e Previdência Social. Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores e vou repetir. Isso me parece muito uma retaliação do governo federal contra peritos médicos federais e até contra os servidores. No caso do auxílio doença, não, porque isso já foi feito no ano passado, onde o cidadão não fazia a perícia médica e já recebia, se eu não me engano, um salário mínimo. Foi feito até também com o BPC Barra Loas. Isso já foi feito. Agora, chamar auxílio acidente, uma verba indenizatória para fazer uma perícia médica, realmente nunca foi feito nesses 90 anos do INSS. É uma mudança radical e é necessário agora que o Ministério do Trabalho e Previdência diga essas normas. Eu sempre fui a favor de que se desmembrasse, ou seja, tirasse o INSS do Ministério do Trabalho e Previdência e criasse um ministério exclusivamente para INSS. Um Ministério da Previdência Social. Porque colocar no Ministério do Trabalho a Previdência Social ou prejudica o Ministério do Trabalho ou tem prejuízo no Ministério da Previdência. Poderia desmembrar. Agora só, dá mais R$50 para funcionários que não existem, trabalharem de domingo a domingo, sem dormir, sem nada. Tentar diminuir as filas desse jeito, já sabe que não dá resultado, porque já foi tentado no passado. Até agora, o novo ministro do Trabalho e Previdência, o senhor José Carlos Oliveira, não trouxe nada novo. Não trouxe nenhuma novidade, porque essa perícia médica, sem ser feita para a concessão do auxílio-doença, já foi feita no passado. Fazer mais pessoas participarem de pente fino, de perícia médica, já se tentou no passado para cortar benefícios. Então não traz nada de novidade. E dar mais dinheiro, R$50 para cada um, já se tentou também no passado e não deu resultado. Até agora, o senhor José Carlos Oliveira prometeu muito e fez muito pouco ou quase nada. Retaliação não vai resolver em nada, porque no meio desta queda de braço, médicos peritos, servidores do INSS, governo federal e INSS, fica o trabalhador brasileiro, o aposentado e pensionista. Mas aí está. Neste vídeo nós falamos sobre esta possível convocação do auxílio acidente.
No próximo vídeo vamos falar sobre as concessões dos auxílios doença sem a necessidade da perícia médica. Hoje é sexta-feira, 22 de abril de 2022. Muito obrigado a todos.